a paz do Senhor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Quero meditar com você hoje a respeito do pecado. Em Ezequiel, em 28:15, eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia. A partir do versículo 15 eu vou ler só o primeiro, mas a partir do versículo 15 diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E se você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver uma relação ali de um ser que foi criado por Deus, um ser perfeito, tá? Na sua majestade, na sua glória, ele tinha poder, ele tinha funções. Apesar de ser um ser lindo e magnífico, como descreve a Escritura, ele também está subordinado a Deus, assim como todas as criaturas. Bem, temos essa relação desse ser, mas vamos ver agora o que está em Isaías, no capítulo 14, 13 e 14, que diz o seguinte: Subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Por que dessas duas leituras? Porque nós precisamos compreender a origem do mal, a origem do pecado. Então, Deus criou o mal? Não, Deus criou o bem. A rebelião da criatura, o comportamento da criatura, a Bíblia usa o termo iniquidade, foi isso que gerou o mal e foi isso que gerou o pecado, que veio consequentemente para a humanidade. Bem, esse ser espiritual foi expulso do céu, teve a sua punição, e hoje nós os chamamos de demônios, de anjos caídos. Nós os chamamos de seres caídos, porque é assim que eles se transformaram. Agora, como que o pecado entrou na questão da humanidade? Está registrado em Gênesis 2:7, que ali tem a explicação de quando Deus criou o ser humano. Você conhece quando a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E o ser humano, ele é tão maravilhoso porque nós temos uma composição, uma tríade, espírito, alma e corpo. E você percebe que as plantas têm vida? Sim, mas não têm consciência. Os animais têm vida? Tem. Os animais têm alma? Sim. Mas a alma dos animais é mortal. Por que o ser humano foi considerado coroa da criação? Porque nós temos vida, nós temos consciência, nós temos o espírito, que é a parte que nos liga a Deus na adoração, nós temos a alma, que faz com que a gente se conecte com o mundo exterior, com as pessoas, nos relacionamentos e assim por diante. Então, o ser humano é perfeito e é um ser comunicável também. Quando Deus colocou o ser humano no jardim, Deus deu limites para o ser humano. Então, eles poderiam desfrutar de toda a beleza, de tudo que existia ali. Mas Deus disse: de tal árvore vocês não poderão comer o fruto. Ou seja, Deus estava colocando um limite para o ser humano. E não tem nada de errado nisso. Se Deus os abençoou com muitas coisas, automaticamente, então, não teria problema nenhum em Deus colocar um limite. Sequência da história. Nós conhecemos a história. Eva estava no jardim e vem a serpente e conversa com ela. O que eu aprendo aqui? Quando Satanás entra na serpente e conversa com Eva, ele começa a aguçar a curiosidade dela. Perceba que ele não obriga ela a comer. Ele mostra o fruto e ele começa a mostrar as vantagens do fruto. Eva tinha provado de tudo no jardim, tudo era bom, maravilhoso, então automaticamente ela ficou muito curiosa para saber como era esse fruto.
Ela não está percebendo que dentro dessa cobra está Satanás, porque o problema não é a cobra. O problema é Satanás materializado na cobra e tentando enganar Eva. Ela come o fruto, ela dá ao seu marido, os dois comem e imediatamente eles percebem que estão nus. Primeiro pecado de Adão e Eva, desobediência. Primeira consequência, perceber que estavam nus. O pecado ele tem uma característica interessante. Ele nos transforma, ele nos deixa como se nós estivéssemos sem roupa, a nossa vergonha exposta. Por isso que a Bíblia usa comparações sobre as obras, dizendo que as nossas obras são reconhecidas como linho fino, como roupas brancas, porque as boas obras elas nos vestem. O pecado nos desnuda. Primeira coisa, quando Deus chega, eles estão sem roupa. Deus sabia, porque Deus é onisciente, então Deus sabia de tudo que estava acontecendo, mas mesmo assim Deus chega e chama por Adão. Primeira coisa, Adão diz, nós estamos escondidos porque estamos nus. E Deus pergunta, por que você está nu? Como você sabe que está nu? E ali acontece aquela conversa que você já leu no Gênesis. Aí acontece algo interessante. Adão diz para Deus o seguinte, a mulher que tu me destes me deu o fruto. Ele acusa Deus, ele acusa Eva. Eva faz o seguinte, foi a cobra. Perceba que a culpa é algo que o ser humano aprende desde cedo a lançar sobre as costas dos outros. Poucas pessoas assumem a culpa dos seus erros. Isso já é consequência de uma pessoa madura, equilibrada, mas geralmente as pessoas lançam a culpa sobre os outros. Esse é um dos primeiros reflexos do pecado. O que Deus faz? Vamos compreender agora. Nós já entendemos por que entrou o pecado no mundo, primeiro por Satanás, através do pecado de rebelião, agora através de Adão e Eva, pelo pecado da desobediência. A primeira consequência já é o perceber estar nu, e a segunda já começa a demonstrar o caráter caído, não assumindo a culpa. São pontos muito importantes para nós compreender. Vamos agora à sentença do pecado. Deus disse para Adão, com o suor do teu rosto você vai comer, você vai trabalhar daqui para frente, sustentar a tua casa. Não que no paraíso não tivesse trabalho, tinha. Só que no paraíso não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha dores, não tinha envelhecimento, não tinha morte, nem espiritual, nem morte física. Então Deus dá essa sentença para Adão. Para a mulher, Deus diz o seguinte, que ela teria dores para ter os seus filhos, dores de parto, e o desejo dela seria para o marido. Daí que surge a dominância do homem sobre a mulher. São consequências do pecado. Aí Deus dá uma sentença para a cobra. Deus diz para a cobra que ela iria rastejar. E Deus também dá uma sentença para quem estava dentro da cobra, que era Satanás. E quando Deus diz que da semente da mulher sairia um que lhe feriria a cabeça, Deus diz para Satanás, você feriu o calcanhar. Porque na Bíblia, ferir o calcanhar significa traição. Você vai ler no Novo Testamento o termo levantar o calcanhar. Isso é traição, isso é agir aleivosamente. Então Deus diz para Satanás, você lhe feriu o calcanhar, mas da semente da mulher virá um que irá lhe pisar a cabeça. Posteriormente, isso aconteceu quando Jesus veio. Esse processo de pecado, ele é triste, mas ele é muito lindo, não por causa do pecado, mas por causa da redenção. Bem, o ser humano é expulso do jardim, morte espiritual. A consequência mais terrível é quando nós nos afastamos de Deus, nosso Criador. E, consequentemente, a morte física, a qual nos faz tanto sofrer. Vamos pensar na morte espiritual. O que aconteceu com os primeiros humanos? O que aconteceu quando eles, expulsos do jardim, começaram a viver agora segundo a sua própria decisão, segundo o seu próprio caráter? Nós temos Caim e Abel,
que são os filhos de Adão e Eva, e a Bíblia diz que os dois vão fazer uma oferenda. Abel leva um cordeiro lá do seu rebanho, Caim leva frutos, porque ele era lavrador. Ele leva o fruto da terra, legumes, eu não sei o que ele havia plantado exatamente, eu sei que ele leva para que ele possa então oferecer ao Senhor. Nós aprendemos o primeiro ponto da adoração. Tudo que nós oferecemos a Deus não pode ser mero formalismo, tem que partir do coração. Por isso a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim. Agora a natureza caída, ela se manifesta. No coração de Caim surge ódio, rancor, amargura, ressentimento e inveja. Todos esses sentimentos, eles são consequência de um coração longe de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que os anos vão passando e a humanidade vai se depravando cada vez mais. Por isso a Bíblia diz agora, já nos tempos de Noé, que o povo casava, se estava em casamento e não estava nem aí. Deus levantou Noé com uma missão: pregar para aquele povo. Mais de 100 anos ele pregou e construiu a arca e o povo não deu bola. Mas Deus é misericordioso. Aqui, no decorrer da história, você vai vendo os atributos de Deus. Porque Deus poderia simplesmente ter banido com aquela população. Mas Deus não fez isso. Por mais de 100 anos, o povo viu o projeto da salvação, que era a arca, e Deus levantou Noé para pregar. Então, quando o povo realmente com o coração endurecido, o povo não se volta para Deus, então Deus lhe manda o castigo. Vamos analisar agora pós-dilúvio. Pós-dilúvio, o povo continuou ali as primeiras gerações, até a família de Noé, era temente a Deus e assim por diante. Mas o povo continuou a rejeitar, voltar-se para Deus. Constantemente nós somos orientados pela palavra a nos voltar para Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos criou e Ele quer que nós tenhamos o relacionamento com Ele ao qual Ele projetou. Lembra de Adão e Eva? Paraíso, conversar com Deus, viver em paz. Esse é o projeto de Deus. Mas a humanidade, por não compreender e estar agora com a sua mente incrédula e cega, a humanidade vai se afastando cada vez mais de Deus. Nós temos vários episódios, nós temos a Torre de Babel, que aconteceu após o dilúvio, quando eles disseram o seguinte: vamos levantar uma torre, porque quando nós levantarmos essa torre e vir novamente uma enchente, agora eles estão com medo do juízo. Só que interessante que eles estão com medo do juízo, mas eles não estão dispostos a se voltar para Deus. Eles decidem fazer uma torre para que eles possam se salvar caso haja novamente uma enchente. E eles começam agora esse projeto, o povo se une e Deus está olhando do céu e Deus faz algo muito simples, que é confundir as línguas. A partir dali o povo se dividiu, cada um foi para uma região e se agregaram, se ajuntaram aqueles que compreendiam a sua fala e a sua língua. E o tempo vai passando, aí nós vemos posteriormente que Deus chama Abraão, todo aquele projeto. Abraão tem Isaac, Isaac tem seus filhos, a partir de Jacó vem as 12 tribos. O que eu quero que você compreenda? Enquanto o pecado está agindo, o plano da redenção também está agindo. Isso aqui é muito lindo. É isso que nós precisamos compreender. A partir da nação de Israel, formada após sair do Egito, agora nós temos a nação. Ainda enquanto eles estão peregrinando no deserto, Deus determina que se faça o tabernáculo, com utensílios lindos e maravilhosos, perfeitos, tudo apontando para a redenção futura. Aí acontece algo interessante. Agora acontece algo interessante. Deus dá as leis para o povo, o que nós conhecemos por Decálogo, 10 mandamentos, que está registrado em Êxodo 20. Aqui nós temos uma relação. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí nós temos um monte de regras aqui, que Jesus resumiu elas em duas,
Jesus disse, se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E tem lógica, porque se eu amo a Deus e eu amo ao próximo, automaticamente eu vou respeitar as leis seguintes, que são leis morais, que são leis de relacionamento, ou seja, não matar, não roubar, não cobiçar e reticências. Todas essas leis são para que nós vivamos no mundo. O mundo é caído, tá? Por causa do pecado original, mas Deus está mostrando que é possível nós viver no mundo, mas respeitando as suas leis. E respeitando as leis de Deus, automaticamente eu respeito o meu próximo. Isso é muito interessante. Esse é o outro ponto da história. Aí o tempo vai passando e Deus começa a levantar profetas, e os profetas começam a anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, que ele viria para resgatar e salvar a humanidade. Por que resgatar? Porque já que o ser humano pecou e longe está do Senhor, o ser humano precisa de um resgatador, o ser humano precisa de um mediador. O que o pecado faz na nossa mente? Ele entenebrece a consciência, ele entenebrece o conhecimento. O que a consciência precisa? Ela precisa ser guiada por Deus. Para quê? Para que ela não seja cauterizada. O que é a consciência? O nosso juízo interior. Eu preciso dela, porque tudo que eu fizer na minha vida eu farei segundo ela. E se ela não estiver sendo guiada por Deus, eu poderei tomar caminhos errados, eu poderei fazer coisas achando que estou fazendo certo e na verdade estarei errando. E a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque há caminhos que ao homem parece direito e o fim deles é morte. Morte espiritual, morte física. Que tipos de pecado? Nós temos pecado de rebelião, que foi o primeiro pecado, antes da queda humana, a queda angelical. Ela vem pelo pecado de rebelião. Constantemente Satanás usa pessoas para rebelar-se, ele trabalha nas suas mentes, nas suas consciências, para que elas se rebelem contra a autoridade de Deus. Quando eu me rebelo contra a autoridade de Deus, quando eu rejeito os seus ensinamentos, quando eu rejeito a sua palavra, porque para eu aceitar a palavra do Senhor, eu preciso de graça, temperamento, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de muita disciplina, não é uma coisa simples. Fiquei crente hoje e amanhã já estou num estado bom. Não, o estado não é bom. O que eu preciso? Eu preciso de um desenvolvimento constante, ao qual nós chamamos de santificação. Agora nós temos também os pecados morais contra o próprio corpo e os pecados contra as outras pessoas. Por exemplo, pecado contra o corpo, a Bíblia chama de prostituição, porque a Bíblia diz o seguinte: quando um ser humano prostitui, ele peca contra Deus e contra o seu próprio corpo. Já que o corpo é respeitado por Deus, muitas pessoas não compreendem isso, mas o corpo, ele é respeitado por Deus. Por isso nós zelamos do nosso corpo, cuidamos do nosso corpo e também precisamos cuidar da alma e do espírito, porque o corpo é o refletor dos dois. Se eu ando em espírito, meu corpo vai refletir essa pureza. Se eu ando segundo a minha alma, em seu estado caído, também vai refletir. Então isso é muito perigoso, por isso devemos sempre estar andando segundo os preceitos de Deus. Que tipos de pecado eu cometo contra mim? Prostituição é a principal. Os outros pecados eu cometo contra as pessoas quando eu defraudo alguém. Aqui vem mentiras contra alguém, falso testemunho, aqui vem roubo, aqui vem tentar pegar o que não é meu, aqui vem a cobiça, aqui vem a inveja. Em Gálatas, a Bíblia nos chama de obras da carne. Em Gálatas 5, nós temos uma relação dos pecados da carne. E isso é muito interessante porque a gente precisa de, aos poucos, ir eliminando isso da nossa vida. E eu repito para você, não é uma coisa simples.
Mas é um processo diário e as pessoas que estão dispostas a viver esse processo, elas vão conseguir sim. Olha o que diz a Bíblia, porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e assim por diante. Nós temos os pecados sexuais, nós temos os pecados contra as pessoas. Por que idolatria? Porque a Bíblia diz para amar ao Senhor e só a Ele servir. Aí vem os pecados de feitiçaria. Por que feitiçaria é pecado? Porque ela mente, porque ela engana. E no final ela não levará a pessoa para o céu. Então tudo isso, essas práticas são consideradas pecado porque elas nos afastam de Deus, o nosso Senhor e o nosso Criador. Mas aí continua no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí o 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é possível viver entre o pecado e ter uma vida que agrade a Deus? É. Só que para que isso aconteça, você vai ter que ter uma vida disciplinada. Vamos compreender. Todos os pecados têm perdão? 99%, porque tem um que a Bíblia diz que não tem perdão. Vamos compreender. Tudo que o ser humano cometeu antes de Jesus tem perdão? Sim. Porque tudo que ele cometeu antes de Jesus, nós já aprendemos que a mente estava fechada, cauterizada. É só a partir de um encontro real com Jesus que eu enxergo os meus pecados. E também tem gente que enxerga os dos outros e não enxerga o seu. O meu encontro com Cristo me faz enxergar os meus pecados e trabalhar o meu interior para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver espiritualmente e para que eu possa melhorar. Outro ponto. Os pecados que as pessoas cometeram contra si próprio, contra as pessoas, contra Deus, tem perdão? Sim. Só que eu quero que você compreenda algo. O perdão do pecado é para que a tua alma tenha salvação. Agora, não confunda consequência. Vou usar um exemplo. Alguém matou uma pessoa antes de se converter. Aí ela se converteu, aí ela entendeu que o que ela fez é contra a lei de Deus, é horrível, ela já teve que lidar com a culpa, com o remorso e com tantas coisas, mas ela se converteu. Se houver arrependimento no seu coração, entenda, arrependimento, sem arrependimento não tem perdão. Você tem que se arrepender dos seus pecados, porque o arrependimento vai fazer com que você mude a tua maneira de pensar e agir. Aí essa pessoa se arrependeu de verdade, ok. Então ela não vai para a cadeia. Ela vai. Aqui que algumas pessoas pensam, mas eu fiquei crente e agora eu tenho que enfrentar tal coisa. Você é responsável por tudo que você fez, por tudo que você falou. Você é responsável por todas as tuas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas. Por isso que a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Então não confunda isso. Você terá perdão dos teus pecados? Sim, mas você irá colher tudo aquilo que você plantou. A Bíblia também fala dos pecados de omissão, que está registrado em Tiago 4,7. O que é o pecado de omissão? É eu saber fazer o bem, mas eu não fazer por algum motivo. Talvez porque eu vou ter algum incômodo, talvez porque eu vou ter que me desprender de algumas coisas, então eu prefiro não fazer. Por que nós devemos aceitar Jesus? Porque a nossa natureza é adâmica. Eu vejo alguns pais que, pelo seu amor pelos filhos, eles veem uma pureza mortal nos filhos. Não é isso que a Bíblia diz. Todos nós temos a natureza adâmica, que é a natureza pecaminosa, é o pecado herdado. E todos nós precisamos aceitar Jesus como Salvador para que possamos então ter a mente esclarecida, aberta, e aí optar por pecar ou não. O Evangelho ele é tão maravilhoso porque ele tem essa característica.
Ele traz para você essa liberdade de você decidir se você vai pecar ou não. Quando o pecado é oferecido para uma pessoa que passou pelo processo de transformação, ela decide não pecar. E esse é o ponto em que Deus quer que eu e você venhamos a chegar. Bem, todo pecado tem perdão? Tem. Desde que você compreenda que as consequências virão. Vamos agora à última parte que está registrado em Mateus 12:31, ao qual nós temos o ensinamento dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que o pecado contra Jesus tem perdão e a blasfêmia não tem? Porque Deus Pai se revelou à humanidade, Deus Jesus se revelou à humanidade, e agora nós temos Deus Espírito Santo. Os três que a Bíblia os trata com os mesmos atributos, por isso nós os chamamos de deuses, são os únicos. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão? Você não acha que Deus vai continuar mandando o arcanjo, querubim, serafim, anjo para pregar o evangelho? Não. Deus já se revelou, Jesus já veio, o verbo encarnado já viveu entre nós. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse o seguinte: eu vos deixarei outro consolador, que esse consolador se chama Espírito Santo. É ele que está na terra hoje. É ele que nos instrui, presta atenção. Ele nos instrui, ele nos orienta, ele nos exorta, mas ele não nos obriga a nada. Por que a blasfêmia contra ele não tem perdão? O que é blasfêmia? É desprezar, é rejeitar a sua palavra e o seu ensinamento. Aqui fala de pessoas que conheceram a Escritura, que tiveram experiências espirituais, mas elas preferiram se despojar do que era espiritual e elas preferiram desfrutar de tudo que o pecado lhes oferece. São pecados conscientes, são pecados de rebelião, são pecados morais, são pecados sexuais, são todos os tipos de pecado, ou seja, eu não quero mais o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com um homem. Aí a gente pensa que Deus vai estar constantemente na nossa volta. Eu tenho que compreender a minha condição de criatura e a condição de criador. Deus me ama tanto que ele vai usar todos os recursos para me salvar, mas quando eu rejeitá-lo com todos os recursos, ele também me rejeitará. Eu entendo que uma das coisas mais tristes que possa acontecer é a perda do Espírito Santo e a ser rejeitado por Deus. Ele não nos rejeita porque ele é mau, ele nos rejeita porque nós somos maus e de livre e espontânea vontade, com conhecimento suficiente, porque ele nos julga segundo o nosso entendimento. Com entendimento suficiente, nós rejeitamos a sua palavra, a sua lei e, consequentemente, rejeitamos a eternidade. Porque qual é o fim da vida? Ou a eternidade com Cristo, para louvor e glória eterna, ou a eternidade com Satanás, ao qual a Bíblia chama de morte e vergonha eterna. Com todo respeito às tuas crenças, não existe meio termo, não existe purgatório, não existe reencarnação, ainda que muitas religiões pensem assim. Com todo respeito, eu não estou atacando você, mas entenda que se existisse esse meio termo, para que tantas leis? Se existisse esse meio termo, para que nos cuidar tanto aqui? Não existe meio termo. Guarde isso no teu coração. A partir dessa vida, o que nós levamos para apresentar perante Deus? Obras. E segundo a nossa vida aqui, teremos selado o nosso destino na eternidade. E eu encerro com o mesmo versículo que eu li no início, em Romanos 6:23, olha o que ele diz. Romanos 6:23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Você já entendeu? Morte espiritual e morte física. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Deus quer que nós vivamos tanto a vida física quanto a vida espiritual. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O meu conselho é: vamos viver a vida que Deus nos deu, respeitando as suas leis, os seus preceitos, porque isso gerará dentro de nós vida eterna. E quando morrermos, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.